Boa tarde. Vamos para mais uma tarde de conversa sobre o esporte paralímpico. Hoje na live conosco o professor José Fernandes Filho, que será apresentado, né, de maneira correta assim que ele estiver conosco. E só aguardar a entrada dele, né, para a gente começar esse papo. A gente vai avançando aqui, né, nesse diálogo sobre as diversas temáticas do esporte paralímpico. A pessoa já está aqui conosco. A gente vai iniciar essa conversa em breve. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Luiz. Como é que você está? Como é que Deixa eu tá, Zé? ver. Tudo ótimo? Tranquilo? Deixa eu Você está ajeitar com, aqui. você tá com um visual novo aí, né? Sabe o que que é, rapaz? A gente vai aumentando, né? A idade, você tem que dar uma mudada, porque senão as pessoas vão falar, poxa vida, o que está acontecendo com esse cara aí, né? Então você tem que dar uma mudada aí para poder as coisas poderem dar certo, né? Tá aí. E Espero aí, que você tudo esteja certo? bem, sua família bem, todos com Olha, saúde. aqui, graças a Deus, está indo tudo bem, viu? Bem mesmo. O importante é que a gente consiga ter saúde para passar por tudo isso, né? Sem Porque dúvida. eu vou te falar uma coisa, a gente está vendo aí nas redes sociais, né, nas reuniões que nós estamos fazendo aí para poder trabalhar, está complicado. Tem algumas cidades aí que estão bem complicadas, né? Nesse momento você está no Rio. Eu moro no Rio, né? Hoje Sim, sim. é, são 110 dias em casa, eu com a patroa. Não estou muito diferente também, não. É. Só mandar um abraço aqui para o Anselmo. O Anselmo já entrou com a gente, tá? Professor Anselmo lá do Pará. A Sandra também, Malcher, do Creche, Pará também entrou, Anselmo. Anselmo diz que está engordando nessa quarentena, né? É É mesmo? centena, É. né? Ele está engordando, Centena. tá? Nessa centena, né? Quarentena. Anselmo, Ô rapaz. Zé, bom, querido, queria te agradecer por você abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Né? O Anselmo está dando um opa aqui, dizendo que realmente está engordando, o que é muito bom. E obrigado por você abrir um espaço na agenda, tá, para conversar com a gente. A gente tem sido tentado, né, ser pontual aí em respeito a você e a todas as pessoas que entram conosco. Eu estou aqui em Campinas, também como você já há mais de 100 dias aí recolhido, né, ao lar, mas graças a Deus está tudo bem. Eu acho que a gente tá tentando vencer isso de uma maneira muito positiva. É, verdade, verdade. E pode falar. Não, eu vejo que, Luiz, a gente está numa situação, eu não sei para você, né? Eu já dobrei um pouquinho o cabo da Boa Esperança, eu já sou terceira idade, mas é a primeira vez na minha vida, né? Primeira vez, acho que, não sei se nesse século, né? Nesse século, mas nós nunca passamos por isso, né? Acho que você também, nós nunca passamos por isso. Eu sou um cinquentão, mas anteontem conversei com a minha mãe, que está prestes a fazer 87, e rapidamente, porque eu também não gosto de ficar relembrando situações muito desagradáveis para ela, ela está muito lúcida, graças a Deus. Ela falou assim: é só mais uma, já vi tantas. Então, fico com o otimismo da minha mãe, Dona Maria, de 87. É, Prefiro seguir os conselhos dela. o fato hoje, a gente sempre conseguiu passar, né? Por vários problemas. A gente tem muitas pandemias aí, epidemias, você vê, da obesidade, da hipertensão, né, da diabetes, mas uma que está derrubando a gente, e você vê, são quase 70 mil mortes, cara. São quase 2 milhões de infectados. A gente não sabe o que é isso, né? Como é que pode? Tá certo que outras doenças já mataram muito mais, mas é algo que está mexendo muito com o nosso país, politicamente, mexendo muito com a nossa área da saúde, mostrando se nós estamos atrasados ou não, não sei, porque a gente é da área da saúde, mas a nossa área é mais prevenção, né? Você Sim. vê,
pessoal do treinamento, né, da gente que trabalha na área do treinamento, da pesquisa, nós sempre brigamos, né, por causa de dinheiro para pesquisa, nunca, porcaria, dão em conta-gotas para a gente nunca consegue fazer alguma coisa que possa resolver, porque eu sou de uma era, eu vim de um mundo, Luiz, que as pessoas não entendem. Aqui, quando eu caí no Brasil, né, eu saí daqui, fiquei 7 anos fora e voltei. Então, eu na época, você vê, ano 92, 93, eu não sei você que época você é, mas quando eu caí aqui no Brasil, eu vislumbrei o seguinte: você tem que publicar para ser um bom pesquisador. Então, quando você fala você tem que publicar para ser um bom pesquisador, significa eu estou publicando coisas para uma amostragem que eu não sei se ela é uma amostragem que resolve o problema, né? Eu não posso extrapolar, né, nas minhas conclusões, mas, ao mesmo tempo, eu me privo de algumas coisas, né, fazendo isso da seguinte forma, quer dizer, se eu publicar na revista A1, significa o quê? Significa que eu tenho hoje uma grande publicação, então eu sou um bom pesquisador, eu tenho bolsa no CNPq, eu tenho bolsa na CAPES. Mas aí você faz um pente fino nessas publicações, cadê a aplicabilidade dela? Né? Onde está a aplicabilidade dela? Será que o que está sendo publicado, o que está sendo pesquisado, ele é imediatamente aplicado, né, na realidade que nós vivemos, Luiz? Eu fico, sabe, não que as coisas não estão caminhando bem, que a pesquisa no Brasil, né? Eu estou falando de pesquisa porque nós estamos falando de Academia Paralímpica Brasileira, né? E minha vida na pesquisa você vê, eu trabalho em programa de mestrado, doutorado desde 96, né? Então, quando você começa, tem MESCOM, na época do MESCOM, que juntou o Universo com Castelo Branco, isso não é dessa época. Era o mestrado na área de educação. Aí você, né, e você começa a reviver isso daí, né? Quando começou a CAPES, né? Começou a revalidação de diplomas, não existia revalidação de diplomas. Começou a existir quando eu cheguei no Brasil. Olha que coisa legal, né? Aí nós temos que começar a revalidar o diploma. Aqueles que fizeram no Japão, fizeram em Portugal, valeu tudo. Valeu tudo, não precisou revalidar. E aí nós éramos os caras que fomos lá fora. Eles não foram estudar, foram passear. Quer dizer, nós trouxemos um ranço para a gente, né, de pessoas que aí atrás a gente não sabia o que tinha acontecido, né? Mas quando você fala hoje em pesquisa, aplicabilidade, você começa a andar, né, nesse mundão aí de meu Deus, e você começa a entender o seguinte: opa, cadê a aplicabilidade das pesquisas que estão dizendo aí os grandes pesquisadores, esses que têm bolsa de estudos? Foi uma pergunta que eu fiz, acho que foi na Holanda, né, foi em Amsterdã, né, que teve o Vista, o Congresso Vista, há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E teve um curso de detecção de talentos e o cara apresentou um projeto maravilhoso. Eu não quis ser indelicado com o cara, né? Mas eu fui conversar com o cara, ele falou para mim assim: não, porque o meu projeto é o melhor do mundo. Eu fiz a primeira pergunta que eu fiz para ele: quantos talentos você detectou e que tem medalha olímpica, paralímpica ou mundial? Ah, nenhum, é um projeto novo. Eu falei: pô, então como é que você vai falar que o teu projeto dá certo? Eu tive em 2 reuniões, né, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, no Ministério dos Esportes, né? Quando eu cheguei no Brasil, fazia o quê? 2, 3 anos que estava no Brasil. E com um grupo de doutores de universidade, né, que faziam parte de uma rede, né? E aí veio a conversa: não, eu estou investindo X, o governo brasileiro, em detecção de talentos. Aí o cara levantou: não, porque o meu projeto é esse. Aí vem a mesma pergunta que eu fiz para o cara: quantos talentos você detectou? Ah, não, até agora nenhuma. 15 anos não detectou nenhum talento, então por que o meu dinheiro, o seu dinheiro, continua indo para essas pessoas? Então, a aplicabilidade dos projetos não existe, né? Não existe. Isso daí traz para a gente um medo, né? Aí eu pergunto para você: será que os nossos programas de mestrado e doutorado, né, o que a CAPES está fazendo, será que essa aplicabilidade que a gente pede nas pesquisas, será que isso está existindo? Será que isso está chegando no atleta, na pessoa, no treinador? Bom, diante da sua pergunta, eu vou dar um passo atrás aqui, mas vou respondê-la, deixando claro que eu vou respondê-la. Vou me posicionar, não vou me furtar a responder. Quero aqui dar um abraço para um monte de colegas que estão entrando, entre eles o professor Gorla, está aqui conosco. Tá? E, Zé, bom, eu quero dar um passo atrás primeiro para
Quem é o agradecer professor de novo. Gorla? Quem é o professor Gorla? O professor Gola é um professor da Universidade Estadual de Campinas, né, extremamente reconhecido, a qual fez parte da minha banca de doutorado, da qual eu sou muito grato, né, por ter me orientado paralelamente em uma série de outras situações e também ter contribuído enormemente para a minha tese de doutorado, e da qual vai ser a mote da resposta da qual você me coloca da questão da aplicabilidade. Eu vou falar um pouquinho da aplicabilidade do meu universo, que é da minha tese de doutorado, já, para tentar responder isso que você colocou. Tá? Mas eu queria me apresentar primeiro, porque tem muita gente aqui que está mais ligado a você do que a mim mesmo, né? O que é muito positivo. Então, para quem não me conhece aqui, eu sou Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, né? Tenho uma carreira docente também no ensino superior de muitos anos, mais de 20 anos, né? Com mestrado e doutorado pela Unicamp. E hoje tenho a responsabilidade de fazer gestão de projetos esportivos, dentre eles na entidade que a gente está aqui hoje conversando, que é a Associação Paralímpica de Campinas, que, sem nenhuma falsa modéstia, é uma das principais entidades esportivas hoje do segmento paralímpico, dentro da área que a gente atua, que é a natação e o atletismo. A gente estava aqui, começou com uma conversa fortuita, mas o professor José Fernandes já trouxe uma questão bastante importante aqui, né? Que é a questão do desenvolvimento da ciência, a responsabilidade da aplicação da ciência, que é desenvolvida dentro dos programas de pós-graduação. Né? A temática que a gente vai tratar aqui hoje é sobre a Academia Paralímpica Brasileira, que é uma pergunta que tem muita pertinência, que ele traz já de cara para a gente. Uma vez que ele é responsável por coordenar a Academia Paralímpica Brasileira, ele me coloca essa questão do qual é a minha visão sobre a aplicabilidade. Obviamente que eu vou devolver na sequência a pergunta a você, de como você vê, através da Academia Paralímpica Brasileira, né, a aplicabilidade das pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro da nossa área. O que eu posso te responder em primeira pessoa aqui, né, é que eu me sinto muito feliz de ter desenvolvido pesquisas, especialmente no meu mestrado e no meu doutorado, que tiveram uma aplicabilidade bastante considerável, pelo menos aos meus olhos. Vou falar primeiro da minha dissertação de mestrado, onde eu colocava, avaliava os medalhistas de ouro na Paralimpíada de Sydney, em 2000, e eu tinha a hipótese que, para o deficiente visual ter uma competitividade em âmbito internacional, ele teria que se vivenciar e desenvolver seu plano de treinamento em convívio com pessoas com visão, né, sem perda visual. A pesquisa demonstrou isso claramente, os resultados, a gente não tem tempo para falar isso aqui em detalhe, e a medalha de ouro, a única medalha de ouro que eu trouxe do Brasil na época foi de uma atleta minha com deficiência visual. Então a gente conseguiu demonstrar, do ponto de vista prático, porque ela vinha dessa experiência inclusiva, e a teoria casando, a gente trouxe a única medalha para o Brasil em relação a essa experiência teórica que foi desenvolvida no mestrado e que culminou com a pesquisa durante o jogo. Na tese de doutorado, a gente falou sobre avaliação motora em crianças em situação de vulnerabilidade social, na minha tese de doutorado. Hoje, o que a gente vê? Eu tenho 4 projetos incentivados pela lei de incentivo federal que vão ser beneficiados da teoria que nós desenvolvemos dentro do mestrado, do doutorado, desculpa. Então, a gente está utilizando dos bons caminhos do financiamento público, através da lei de incentivo, casado a um conhecimento teórico da minha tese de doutorado, para aplicar efetivamente isso em projetos sociais. Então, eu, como pseudo-pesquisador e como alguém que faz gestão esportiva, eu estou tentando casar isso, né, dentro daquilo que o meu braço me permite. Mas eu devolvo a pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é muito boa para a gente começar. Como é que está esse diálogo, como é que você vê as pesquisas dentro do universo paralímpico para que isso aconteça, isso não se perca dentro das bibliotecas do país e essas pesquisas não efetivamente se apliquem na prática. Olha, Luiz, agradecer o pessoal que está entrando aí, tem muita gente aí, Léo, Gorla. O Gorla, depois eu tenho que te contar uma história com o Gorla, o que ele fez comigo, sabe? Ele, o Aí Brandão. a responsabilidade de contar as histórias é sua. Eu vou te contar uma história que... Eu sou um mero mediador aqui. Sabe, Luiz, eu acho o seguinte, ele se aproveitou de mim. Mas, se der tempo, eu conto a história. Para ele não é esse santo que ele parece, não, tá? O que ele e o Brandão fizeram? Não, ele, Brandão e o nosso finado amigo Décio, que está lá no Oriente Eterno, olhando a gente aqui. Eu quero fazer uma homenagem ao Décio, porque
Meu irmão, meu parceiro, meu amigo, uma pessoa que eu convivi um tempo, que disse o seguinte: as histórias dele, a vida dele, o legado dele, a gente não pode esquecer. E a dedicação pelo esporte paralímpico, sabe? Então eu fico Boa extremamente... lembrança, e que a gente possa mandar um carinho especial para a família dele. Né? A esposa dele, eu ligo sempre, a gente conversa muito. Décio é uma pessoa que ele me cativou, motivou, e ele motivava todas as pessoas que estavam à sua volta. Então eu acho que nós vamos fazer alguma coisa para ele. Tá? Sem dúvida, Nós vamos mais do que fazer, merecido. como já fizemos para outros, mas nós vamos fazer. Porque é importante que ele tenha uma história, ele tenha um legado dentro do mundo paralímpico. O Guarda foi para não contar, não, mas tudo bem. Você sabe que tem gente assistindo de Barretos aqui, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente lá de Manaus assistindo, tem pessoal do Panamá, tá vendo, e gente do IPC, tá? Do IPC. A FIEP Brasil entrou também, né? Então tem bastante gente escutando a gente, mas a ideia significa o quê? O que é academia, né? O que é academia paralímpica, né, Luiz? As pessoas têm que entender o que é academia. Aí você fala assim, Zé, como é que foi a sua história com a Academia Paralímpica? Não foi. Eu fui convidado para ser coordenador geral da Academia Paralímpica. Né? Mas qual a sua experiência no mundo paralímpico? Não, minha experiência é no mundo da pesquisa, na pesquisa aplicada. Essa era a minha pesquisa, essa era a minha experiência, na pesquisa aplicada. Mas que tipo de pesquisa aplicada é essa? É que minha vida toda foi levada, por ter estudado na antiga União Soviética, na Rússia, a minha vida é o seguinte: onde está a aplicabilidade da pesquisa? Sem aplicabilidade não tem pesquisa. E como você falou, olha só que bacana, quando você falou que você ganhou uma medalha olímpica como treinador, no teu trabalho... Paralímpica, olha que legal. Você também tem direito a uma medalha. Se você morasse na antiga União Soviética, ou na Rússia, ou qualquer país da cortina de ferro, você teria uma medalha. Todos que trabalharam com esse atleta ganhariam medalha. Isso é o que eles fazem, né? Essa é a motivação do pesquisador e do que os comitês eles dão. Então, essa pontuação que eles passam... Tá um barulho aí, não tá? Rapaz, eu tenho um problema aqui. Meu vizinho, ele resolveu, toda vez que eu ligo uma live, ele resolve bater bateria. Esse é um problema do universo do home office, entendeu? Já tentei dialogar aqui, mas é difícil, é difícil. Mas ele será breve, ele cansa rápido. Eu peço desculpas a você e aos ouvintes aqui, mas a gente tem uma bateria de fundo que incomoda bastante. Tá bom. Eu vou tentar bloquear o microfone aqui. E o importante que a gente pensa é que quando você trabalha, né, como você tem uma medalha porque você tem você tem um campeão paralímpico, né? Então eles premiam os pesquisadores, e isso desce para todos, desde aquele que começou a trabalhar até o final. Mas essas pessoas entendem o mundo paralímpico de um jeito diferente da gente. Esse grupo de soviéticos, você vê a própria China, eles entendem, né, o mundo. Por exemplo, para eles não existe detecção de talentos. Não tem, nessa área não tem. Porque a pessoa tem a doença, tem a deficiência ou tem o acidente, nunca praticou esporte. Começa a praticar esporte e consegue ter resultados. Eu conversei com vários treinadores no Brasil. Olha, quantos aqui passaram por escolinhas? Não existia isso. As pessoas chegaram aqui em 2, 3 anos, conseguiram, né, ter bons resultados. Quer dizer, o que é nesse processo? Se você trabalha com epigenética, você percebe realmente a genética não é tão importante. O importante é o que tem sobre ela. Você vê o próprio treinador, a alimentação, a oportunidade. Então, aí você começa a falar de epigenética, de um mundo totalmente diferente que não é conversado. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente tem um processo, né, do trabalho? Olha só que coisa interessante. Nós começamos a trabalhar na Academia Paralímpica, né, logo na minha entrada, a fazer convênios com a universidade. Então, a Academia Paralímpica, antes, ela montava os cursos. Ela montava os cursos, né, e trabalhava dentro desses cursos para capacitação de professores. Então, o que o Comitê Paralímpico fez? Via EdTech, ela levou a parte de cursos para professores, né, de modalidades, nível 1, 2, 3,
para o sistema educacional, no qual o Davi é o responsável hoje. O que a academia ficou fazendo? Ela ficou recebendo os projetos de pesquisa, que já nós vamos falar sobre isso, e fazendo convênios com as universidades e trazendo os pesquisadores para dentro da academia. Ah, mas isso não é importante. Espera aí, a gente não tem ideia quantos pesquisadores no Brasil que trabalham no mundo na linha, né, de educação física adaptada, do mundo paralímpico. E hoje nós já temos um perfil disso daí que eu posso te passar isso. Um perfil bem simples para você e para as pessoas poderem entenderem. Porque o que é a academia? A academia ela fomenta o desenvolvimento de produção, divulgação e publicação científica e tecnológica. Isso é o que ela faz. Ah, mas cadê o fomento? Nós teríamos agora uma verba de quase 800, quase R$ 1 milhão para os fomentos. Só que aí vem o detalhe. Nós estamos passando por uma pandemia. Então, a gente não tem essa verba hoje que a gente teria. Nós vamos ter ainda. Então, para você ter uma ideia, olha, a estrutura administrativa da academia, né? Tem a diretoria executiva, tá? E tem o conselho gestor, tá certo? Tem o membro institucional e o membro pesquisador. Então, quando você começa a falar da academia, né? O conselho gestor, ela é quem? Quem é o conselho gestor? É o Misael, que é o presidente do Comitê Paralímpico. A academia não tem presidente, né? Sim. Tem o professor Evaldo Brandão, que é o vice-presidente. Tem o Nelson, que é o superintendente do CPB. Aí vem o meu cargo. Eu sou o único da Academia Paralímpica. Sou o coordenador geral da Academia Paralímpica. Então, veja que interessante. Eu sou o único que entrou como coordenador geral, né? Aí depois vem o Alberto, que é o diretor do CPB, o Shida, agora o Shida, que é o professor indicado pela Unicamp, tem a Patrícia Silvestre, que é a professora indicada pela Universidade Federal de Uberlândia, tem o Ciro, que é o professor indicado pela Unifesp, e tem o Ramon, que é o professor indicado pelo CPB. Então, quando você vê, a academia ela não foi criada pelo CPB. Ela foi criada pelo CPB na época e pela Unicamp, Universidade Federal de Uberlândia e a Unifesp. Nossa. Então, está incomodando o barulho, hein, você? Bastante. Eu vou confessar que eu não sei desligar o microfone, entendeu? E o menino aqui ficou enlouquecido com essa história da bateria agora. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Agora, se você... Você tem que só desligar o teu microfone. Tenta ver no computador. Bom, para você conseguir desligar. É que você está no fone, né? Só um momento. Eu vou sair um minutinho. Só um minuto. Bom, pessoal. Então, só para vocês, para a gente ir mostrando para vocês, né? A ideia do que significa hoje a academia, né? Nós temos hoje, em 2016... nós tínhamos 96 membros pesquisadores, que são os professores que trabalham em programas de pós-graduação, que trabalham em universidades. Eu estou só fazendo um comentário com eles aqui da relação. Hoje, em 2019, nós temos 121 membros pesquisadores. Quer dizer, nós começamos a aumentar esse grupo, começamos a fazer o contato com as universidades para poder... Nós temos pessoas que trabalham com pesquisa. Então, você que está escutando a gente agora, trabalha com pesquisa no mundo paralímpico, depois nós vamos colocar o e-mail. O que vai acontecer? Para você fazer contato com a gente, porque a Academia Paralímpica precisa de você. Você que faz pesquisa, você que trabalha nessa área. Então, dentro do país, é muito interessante. Se você olhar a divisão, ô Luiz, né, que nós temos no país, né, nós temos dos 100%, 52,0% é do Sudeste. Olha só, nós temos 23% no Sul, nós temos 1,65% no Norte, temos 17% no Nordeste e 3% no Centro-Oeste. Então, a redivisão de profissionais que trabalham nesse mundo paralímpico, de membros pesquisadores que são de universidade, são de associações, ainda é muito pequeno. E mais, nós mudamos o estatuto. Nessa mudança do estatuto, que para ser membro tinha que ser mestre ou doutor. Hoje não. Hoje o profissional de educação física ele pode fazer parte como membro pesquisador. Isso acho que é muito importante, viu, Zé? Porque numa das conversas que eu tive aqui,
com o Ciro, a gente falava da importância dos treinadores também dentro desse diálogo sobre a construção da pesquisa, né? A gente fez uma live com o Ciro também e ficou muito claro que é importante manter esse diálogo com os treinadores, né? A gente entende a lógica do desenvolvimento da pesquisa como algo próprio do espaço da universidade, mas não é um único espaço. A gente tem outras entidades também, outros profissionais desenvolvendo pesquisa, né? E acho oportuno também você ter esclarecido essa divisão entre a academia e a educação paralímpica, né? Porque às vezes as pessoas ainda tinham uma certa dúvida de como isso funcionava, né? Verdade, porque a parte da educação, ela hoje coordena os cursos técnicos, coordena tudo. E a Academia Paralímpica, mas eu vou chegar nesse ponto aí para as pessoas entenderem realmente o papel da Academia Paralímpica Brasileira. Mas você percebeu que o único profissional contratado lá de dentro sou eu. O restante, todos eles, tanto da administração executiva e do conselho gestor, todos eles ou são indicados pelas universidades ou são do próprio CPB. Por que isso? Você consegue, assim, quando eu ligo e falo para o superintendente, para o tesoureiro, eu já converso com o cara que tem o dinheiro. Pode fazer, não pode, não pode fazer. É importante esse diálogo. Mas nós vamos chegar. Aí, nessa divisão que você disse ainda aqui, para chegar no treinador, por quê? Eu subia na academia, da academia de ginástica lá do CPB, todo dia eu chego muito cedo lá na academia. E vou para lá, está o treinador trabalhando com o seu aluno. E eu começava a conversar com eles, né? Que o treinador, ele é fundamental nesse processo. E ali sempre é uma rotatividade muito grande de treinadores e de atletas lá no CPB, né? Ou tem seleção treinando, ou tem clubes treinando, é uma rotatividade muito grande. E eu comecei a conversar com eles, ele falava, puxa, mas eu não posso entrar na academia, que eu não sou mestre. Nós conseguimos, junto com o conselho gestor, não foi tão difícil assim. Olha como é que ficou. O membro pesquisador tem. O membro pesquisador sênior é o doutor. Sim. O membro pesquisador júnior é o mestre. E o membro pesquisador iniciante é o graduado e que participe do movimento paralímpico. Zé, agora uma dúvida. Antes, esse membro pesquisador sênior, ele tinha que estar vinculado a uma universidade. Isso não precisa mais. Não. Por quê? Nós temos associações. O problema maior nosso, qual que é? Nós temos os convênios com as universidades, todas, e temos os convênios com os pesquisadores. É diferente, são formas das pessoas se alocarem junto à Academia Paralímpica de formas diferentes. Por exemplo, eu tenho um doutor que eu gosto muito dele, o cara trabalha muito nesse mundo, só que ele não trabalha na universidade, ele dá aula em associações, ele não teve a chance de dar aula numa universidade. E aí, eu não posso... E ele produz muito, é treinador, eu não posso trazer esse indivíduo para a academia, porque ele é uma pessoa que vai nos ajudar muito. E produz, porque nós fomos lá foi agora o último Vista, que eu não lembro onde foi. Não foi na Holanda, não. Na Holanda não foi. Foi... Bom, o último Vista que teve agora, nós chegamos lá, ele estava lá apresentando trabalho. E não foi para a universidade, ele pagou do bolso dele, você está entendendo? Isso daí são coisas que a gente não pode. Então, a gente tem que trazer essas pessoas que, tá aqui, e que participe do movimento paralímpico. Perfeito. Perfeito? Então, isso está no estatuto hoje da academia. Então, quando você começa a fazer isso, aí é só você entrar no site do CPB e vai para a Academia Paralímpica. E ali está toda a forma de você se inscrever. Ou como universidade, que é institucional, ou como membro pesquisador. Ou então você manda um e-mail para apd@cpb.org.br. Nós precisamos de vocês. Esse é o ponto. É a academia que precisa de vocês. A Academia Paralímpica. Por quê? A pesquisa precisa ser feita. E essa pesquisa tem que chegar no atleta. Tem que chegar no atleta. Zé, agora acho que talvez seja oportuno, né? Você falou dessa estrutura administrativa e de vinculação dos pesquisadores da academia, mas o que é a academia hoje, estruturalmente, de que maneira ela dialoga com esses pesquisadores? Além do próprio Congresso Paralímpico, né, que a gente tem, eu queria que depois você falasse qual é o futuro do Congresso para esse ano, se haveremos, se teremos, se não teremos, mas assim, como se constrói esse diálogo entre a Academia Paralímpica e o pesquisador efetivamente? Não é fácil. Não é fácil.
nós temos dentro da academia, você vê, a academia hoje tem uma estrutura maravilhosa, porque tem certas coisas que precisam ser reajustadas, reestruturadas. A academia hoje tem 3 pessoas. Sou eu, a secretária, a Luciana, e o Lucas, que é um boy nosso, que trabalha lá dentro. Ok. Olha só. E ela funciona da seguinte forma. O Lucas é a pessoa de contato com a instituição e o pesquisador. Nós mandamos e-mail para os pesquisadores, né? Todos eles, para eles nos retornarem. Primeiro, porque nós temos hoje mapeados quantos artigos esses pesquisadores publicaram. Ok? Quantos artigos a universidade publicou, ajudou a publicar. Então, nós temos isso mapeado. Nós temos quantos projetos já o Brasil, todos esses pesquisadores, todas essas instituições enviaram para ser aprovado o CPB. O que o CPB tem que o pesquisador precisa? Estrutura, o atleta. Nós temos isso. Esse ponto é importantíssimo. Nós temos aquilo que o pesquisador precisa lá dentro. Quantas vezes chega projeto para a gente e nós analisamos o projeto e o projeto é recusado porque não tem um comitê de ética? Ah, mas não pode fazer projeto lá dentro sem comitê de ética. Como é que fica? E o comitê não tem o comitê de ética, não pode ter. Só para ficar ainda mais claro em cima do que você está falando, quando você fala fazer lá dentro, né? Acho que o que talvez fique a dúvida ainda é, bom, eu tenho que ter um projeto de pesquisa, eu envio para a Academia Paralímpica através dos canais oficiais, o projeto é avaliado, caso eu queira desenvolver pesquisa em competições, né? Ou com atletas que estejam vinculados às seleções que treinam dentro do CT, é isso? É isso mesmo. Quando você tem essa aprovação, você consegue trabalhar lá dentro de uma maneira muito simples. Por quê? Quantas vezes nós pegamos pessoas entrevistando atleta e não tinha a aprovação do comitê de ética? Olha só. Quer dizer, pesquisa é legal lá dentro do CPB. E hoje a gente tem um controle sobre isso. Porque nós temos as pesquisas... Automaticamente, quando é aprovada a pesquisa na academia, o que acontece? Ela vai direto para o DITEC, para a DITEC, e a DITEC já informa todos os treinadores, informa a todos que aquela pesquisa foi autorizada. Perfeito. Agora, tem mais você quer falar? Não, fala, continua. Não, desculpa, eu interrompi o seu raciocínio, desculpa. O que acontece é o seguinte, só para você ter uma ideia hoje, a estatística de membros pesquisadores ativos. Veja, nós temos 121 membros cadastrados, mas ativos realmente publicando, 52. E esses 52 publicaram, até antes de ontem, 220 trabalhos. Em qual período de tempo? De 2018 até... Não, 2017 a 2018. 220 trabalhos publicados. 220 trabalhos. Artigos, não é resumo, não. Artigos. Sim. Então, veja só, de 121, nós temos cadastrados 52 publicados 220. Tá legal. Tá legal, não tá ruim. Agora, aí vem aquela pergunta nossa. Tá dando quase um artigo por ano para cada pesquisador. Mas aí vem a nossa pergunta, do início da nossa conversa lá. Cadê a aplicabilidade disso? Quando eu subo para a academia, ou vou para a pista, ou vou... E você lá dentro, eu ando muito lá dentro, até me perco lá dentro, porque o negócio é muito grande, né? Eu gosto muito de andar, que eu chego para o treinador e falo assim, por favor, o que você está precisando? Quantas vezes, né? Quanto você está precisando? Olha, você precisa de alguma coisa? Nós vamos trabalhar até o final desse ano para integrar os preparadores físicos, fisiologistas e treinadores. Nós vamos fazer um evento dentro do CPB, nem se for online, a gente precisa integrar. Sim. Porque conversei com o Jonas, já conversei com o Alberto, a gente precisa fazer alguma coisa para integrar esse grupo, porque às vezes um é de cada lugar e a gente não conhece. Nós vamos fazer, por quê? A gente precisa pensar da mesma forma. Só o Congresso Paralímpico, só o Congresso Paradesportivo Internacional, é muito pouco tempo para isso. Nós temos que ter uma integração sempre. Bom, aí você falou, o que mais a academia dá, né? Olha que bacana. A gente está começando a mandar, porque nós temos muitos livros lá dentro, feitos, né, quando o professor Alberto
ele foi o coordenador geral na época, eles publicaram bastante livros. E esses livros hoje, a gente tem demais lá dentro, né? E nós conseguimos achar vários livros, que inclusive outros estavam em Minas Gerais, nós conseguimos, né? Eles enviaram os livros para a gente. Então, nós estamos mandando pacotes dos livros para os membros pesquisadores, mesmo aqueles que não estão ativos, para motivar, para eles virem com a gente. Isso são coisas que a gente precisa fazer para poder motivar. Ah, Zé, mas isso é muito pouco. Eu também acho que é muito pouco. Aí vem o Congresso Paradesportivo Internacional. O mesmo pesquisador, ele não paga para vir no evento, não paga para assistir, não paga para apresentar trabalhos, nada. E mais ainda, a gente usa o membro pesquisador como avaliador dos trabalhos do Congresso Paradesportivo. Acho que é muito importante você frisar, né? E mais ainda, mas eu não avaliei trabalho, mas você vai sentar na banca lá para fazer na apresentação do trabalho. Isso daí você fala, Zé, mas você trabalha... Gente, nós levamos 40 pesquisadores de várias universidades do Brasil no último Congresso Paradesportivo. Então, esses detalhes, professor Luiz, é fundamental a gente começar a comentar, a falar para as pessoas, porque nós estamos para servir. Nós estamos lá para servir. O próprio presidente Misael, o próprio vice-presidente, eles falam, gente, a academia tem que trabalhar. Então, nós estamos tentando trabalhar. Agora, a melhor forma de a gente trabalhar a academia é com pesquisa. Agora, o que a pesquisa vai trazer de retorno? A ideia é que o atleta, o treinador, ele fala o seguinte, olha, eu estou precisando de uma célula para poder melhorar o raciocínio no xadrez, por exemplo. Então, essa pesquisa a gente precisa, vamos financiar essa pesquisa. Tivemos... Desculpa, só esse último raciocínio. Eu falo demais, Luiz. Desculpa, eu falo demais. Nós tivemos na universidade, no laboratório do ITA, São José dos Campos. São José dos Campos. A ideia é fazer uma cadeira com eles. Uma cadeira de rodas. Né? Eles têm um grupo lá dentro que trabalha específico nisso. Né? É fazer uma cadeira de rodas. Então, isso não andou ainda, mas eu sei que vai andar. Por causa de problemas que estão tendo ali dentro, que eles reformularam todo o laboratório do ITA. Desculpa, vai lá. Não, eu acho que assim, o que eu ia falar antes, né, e eu peço desculpa por interromper seu raciocínio, é que é fundamental a gente desmistificar. A gente falou isso em outras lives, na live com o professor Gorla, na live com o professor Ciro, na live com outras pessoas. A próxima live na quinta-feira é com o professor Alberto, né? Então, assim, a ideia é tentar desmistificar esse olhar que a ciência é algo muito distante, né? A Academia Paralímpica é uma coisa muito longe, eu não sou pesquisador. E não, né? A ciência é o cotidiano, né? A ciência nasce dos problemas cotidianos, né? Então, até a hora que alguém se debruça, cria um método científico para fazer uma pesquisa para responder um problema que surge da natureza social, né? Então, eu acho que isso é fundamental, que você está trazendo, essa humanização desse processo, que aparentemente parece que é para um universo muito restrito de pessoas, mas não é, ela está aberta a todo mundo participar, né? Agora, a minha próxima pergunta é assim, você falou assim, a gente fez 200 e tantas pesquisas com os profissionais e tal, vinculados à academia. Agora, como que é o diálogo da produção científica, efetivamente, do dia a dia do Comitê Paralímpico, né? Então, vocês têm lá uma área de ciência do esporte também sendo desenvolvida, né? Vocês têm a área técnica. Quanto dessas pesquisas brotaram efetivamente de dentro do próprio Comitê Paralímpico e não de estudos externos? Olha, muito legal. Boa pergunta essa. Você sabe que a gente hoje tem um grupo da ciência do esporte que está muito forte, né? E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque tem muita coisa ali dentro que é feita e não é publicado. Ótimo. Porque é segredo de Estado. Não, é verdade. Não, então, é por isso que eu estou trazendo essa questão, porque às vezes fala, pô, mas esse é o meu tempero especial, se eu falar para todo mundo... Mas tem que disseminar conhecimento. Eu até acho, mas tem certas coisas que é feito ali dentro que o bom é estar lá para ver. Porque como é que eu vou contar para você aqui agora? Olha só, como é que eu vou contar para você aqui agora como que são feitas as escolas de esporte, né, de dentro, que o professor Ramon coordena? Como é que são feitos os testes lá dentro? Você não imagina a quantidade de diferentes tipos de modalidades,
a quantidade de diferentes tipos de deficiências e, mais ainda, para cada um deles, os tipos de testes que são feitos. Então, é importante a gente falar sobre isso. Um outro detalhe, durante muito tempo foi feito um diagnóstico, um projeto diagnóstico, que tinha dentro o professor Ivaldo Brandão, o Décio, o Gorla, né? Eu entrei depois, né? O professor Cláudio, tinha um projeto diagnóstico. E esses dados estão todos aqui, todos prontos para serem tabulados. Então, quando você começa a falar sobre isso, aí está o problema. As diferenças são grandes demais para você montar tabelas. Então, você tem que ir por doenças, né? Por doenças. Então, esse ponto, eu posso dizer para você o seguinte, lá de dentro, desses 220, uns 18 saíram lá de dentro, que foram publicados. Mas tem muito mais trabalhos lá dentro que, por enquanto, não podem sair, que são resultados dos atletas de ponta. Acho que depois das Olimpíadas, esses trabalhos vão ser publicados. Eu penso assim, porque eu não tenho alçada sobre isso, correto? Não tenho alçada. Mas eu sei que os estudos estão sendo feitos lá dentro. Porque o meu raciocínio ele é transversal, Zé. No sentido assim, e aí eu estou falando do meu ponto de vista de quem gerencia clubes, de quem faz projetos para clubes, né? Então, como é que a gente cria uma linha de produção coligada entre o universo do Comitê Paralímpico e os clubes? Né? Porque, óbvio, se a gente recebe subsídio técnico no clube, isso pode criar um ciclo virtuoso, né? Então, o clube está muito mais estruturado, também em função do que se faz naquilo que a gente chama de ponta, que está lá dentro do comitê. Óbvio, né? É quase que impossível reproduzir tudo, e nem teria sentido reproduzir o que o comitê faz num clube, porque cada um tem a sua estrutura, e a estrutura do comitê sempre será maior. Mas elementos, né, mais facilitadores desenvolvendo para que os clubes possam avançar nessa discussão, né, e possam assimilar os conceitos do treinamento de uma maneira mais sólida, e aí, como eu disse, vai criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Né? Você falou importantíssimo, né? Dentro desse processo todo, a ideia mesmo, o que é que o clube precisa, né? Vamos fazer um projeto junto. Eu já recebi vários, né, diretores de clubes, né? Recebi o pessoal da Confederação Brasileira de Voleibol Sentado. Qual o problema deles que foi colocado? Olha, a gente precisa de estatística. Eu chamei uma amiga, Sandra Caldeira, que desenvolveu o software do voleibol masculino, que hoje todos usam. Vamos desenvolver um software para o voleibol sentado. Tá? Agora, existem muitas coisas nesse processo que precisam caminhar. Quando nós começamos a falar sobre isso, fechou o CPB. Né? Por falar em fechar o CPB, como é que ficamos com o Congresso, Zé? Não faz pergunta difícil, não. Não faz pergunta difícil. Olha, não foi só o Congresso, não. Eu vou te contar uma história para você, porque até dói na gente isso, né? Porque nós fazemos o Congresso, o Seminário Paralímpico Regional. Sim. Né? No Brasil inteiro. A gente divide o Brasil, olha só, o Seminário Internacional Paralímpico. A gente divide o Brasil hoje, para você ter uma ideia, para sair isso daí, é dividido em Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte 1, Norte 2 e Nordeste. Tá? Nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões. Dessas 6 regiões, nós montamos os seminários paralímpicos. Tudo gratuito. Tudo. 4 cursos. 4 cursos. Um para mental, intelectual, outro para físico, outro para visual e um para motor. Isso tudo, qual que é a grande vantagem? O professor da escola ou que está ligado a uma associação, ele vai com o contra-cheque dele. Ele tem que ter o contra-cheque, que ele trabalha em alguma escola ou que ele trabalha em alguma associação. Então, ele vai e faz o curso com a gente, apresenta trabalho científico. E o bacana disso tudo, só para você ter uma ideia, é a estatística que nós temos. Em 2018, que foi o primeiro que nós fizemos, foram 5 regiões. Nós tivemos 890 participantes inscritos. Tivemos 79 trabalhos apresentados e foram 32 cursos ministrados. Olha que bacana. Do pessoal da escola. Por quê? O que a gente trabalha nisso daí é trazer o pessoal da escola, por quê? Para ele receber essa criança. Depois nós fizemos o internacional, que é feito o ano ímpar. Nós fizemos 2017 e 2019. Né?
olha, tivemos 499 participantes. Você estava você foi nos dois. Eu tive o privilégio, né, de ser convidado por vocês para ser palestrante na inauguração do primeiro seminário, né? Foi no Então, eu primeiro. tive esse privilégio de palestrar. Então, você foi nos dois. No segundo você também estava. Sim, sim, furtado também. Foram 118 trabalhos apresentados e 14 cursos. Isso daí traz para a gente o quê? Um negócio muito bacana, mas muito bacana, o que é? A gente está trazendo para dentro do CPB o professor de educação física, o profissional de educação física, às vezes o próprio pedagogo que vem vindo com a gente, que trabalha em classe. Então, quando você traz esse pessoal com a gente, você está aumentando, nós estamos aumentando, capacitando sempre essas pessoas, porque o que falta para nós é capacitação. José, vou pedir licença para você, que provavelmente são seus amigos aqui também, os amigos da Venezuela, da Colômbia, estão dando um saludo aqui para você, para a gente. Tá? A gente tem aqui duas questões. Ó. O professor José Paranhos Nogueira perguntando por que não tem classificação funcional na maratona aquática. E o professor Paulo Goda falando assim, para registro de membro pesquisador, precisa estar nativa? Pois hoje estou aposentado. Né? Só fazer uma defesa aqui do professor José Fernandes, obviamente que ele vai falar, mas o tema classificação funcional, talvez ele seja uma outra área de diálogo, né? Mas acho que fica aqui a discussão para um outro momento, a gente trazer essa discussão da classificação. Na verdade, nós já trouxemos, no final foi a última live do mês de junho, nós tivemos aqui o nosso classificador-chefe, o professor Guilherme, né? Mas eu acho que sim, é uma temática importante para a gente pensar. Sobre a pergunta do outro colega, falando sobre a questão de ser ativo ou não para ser membro pesquisador. Olha, Paulo, esse é parceiro antigo. É o seguinte, você está aposentado, eu também estou, Paulo. E estou pesquisando. Então, não é preciso. Você escreve lá, eu botei o site para vocês procurarem. Não é necessário, você escreve. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, porque você quer pedir para alguma coisa que alguma coisa dê certo, que alguma coisa saia, peça para alguém que não tem tempo. Eu acho que nós, mesmo aposentados, nós estamos rendendo demais. Né? E rendendo demais mesmo. Então, vamos trabalhar junto. Isso é fundamental. Nós precisamos de pessoas e precisamos de projetos com aplicabilidade. Ok? O que a gente puder fazer ali dentro, nós vamos fazer. Luiz, eu vou continuar a tua pergunta agora do Congresso Paradesportivo, que eu vejo que o tempo aí está meio... Né, a gente tem que tomar cuidado com esse tempo. A gente tem, na verdade, 13 minutos ainda, para ser mais preciso. Olha, a história do projeto Paradesportivo, vou te falar uma coisa. Nós já tivemos em todos os congressos Paradesportivo Internacional, todos que nós já tivemos, né? 4.684 alunos. Você já pensou? Que coisa maravilhosa nesse Congresso Paradesportivo. E o Congresso Paradesportivo, né? A primeira edição foi em 2010. Tá? Ele passou a ser bienal. Então, ele teve esses eventos. Todos os eventos do Congresso Paradesportivo foram publicados nos anais. No último que teve agora no Rio, quem publicou foi a Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Nós conseguimos o acordo com a Revista Brasileira de Medicina do Esporte. E ninguém sabia. Isso foi feito dentro do Conselho Gestor. Nós fizemos um acordo ali. Quem quer participar, que participe. Não importa a revista. Custava R$80, R$90 a inscrição. Imagina, com isso o cara publicou numa revista. O pesquisador publicou numa revista que, na época era A2, né? Hoje ela caiu um pouco, mas já ela volta. O Congresso... Mas mesmo assim tem uma categoria importante. José, só mandar um abraço para o professor Brandão, que acabou de estar aqui conosco. Né? O Brandão entrou? E ele está corrigindo a gente aqui, ó, no Rio, não em São Paulo. O quê que ele está corrigindo? Eu acho que você falou do local do Congresso, da publicação, ele tá colocando aqui que foi no Rio, não em São Paulo. O Brandão, por favor, pontua exatamente o que você está nos orientando aqui. Eu não entendi também. Porque nós estamos falando do Congresso Paradesportivo, o último agora foi em São Paulo. Eu posso ter falado do Rio, me desculpe, mas o último foi em São Paulo. Mas aí que está. Nós tivemos 4.684 participantes no total, né? Tivemos 207 confederações nacionais e internacionais e clubes que foram participar, né?
e 61 cursos, né, ministrados. É um pessoal, foram 963 trabalhos publicados, isso dentro do Congresso Paradesportivo Internacional. Agora, o que a gente tem para falar sobre isso, né, sobre o Congresso que seria esse ano? Em novembro. Ele foi transferido. Nós não vamos fazer o Congresso esse ano. Foi transferido para a mesma data, foi da nossa última reunião do Conselho, para a mesma data de 2021. Como também 2021, a mesma data, vai ser em São Paulo, já tinha sido definido em São Paulo, já até tínhamos feito convites, nós tínhamos que desfazer os convites, porque a gente não iria fazer um evento, né, na atual situação que nós estamos de pandemia. Mas não só esse, como também o seminário paradesportivo regional. Regional também, e internacional. Nós também, e o internacional ele também foi transferido. Então, isso é um ponto que a gente precisou transferir devido aos problemas que nós estamos tendo. Correto? Então, para todos, isso aí está no site, alguns até fizeram inscrição de trabalhos, vai valer para o próximo, tá? A publicação, nós vamos poder falar aqui ao vivo e a cores, né? Trabalhamos demais nisso, a revista vai ser publicada, todos os trabalhos vão ser publicados pela Revista de Motricidade de Portugal, que é B1 Cielo, o Qualis Caps. Parabéns. Eu acho que é importante essa tomada de decisão, né, de vocês, de adiar, né? Não de adiar, na verdade, né, de se posicionar em relação ao adiamento ou não, né? Porque isso traz tranquilidade para todo mundo que se inscreveu, todo mundo pode se reorganizar, né? Como você disse, os números são grandes, pessoas de várias regiões, enfim, isso tem um impacto grande também na própria carreira acadêmica de muitas pessoas que contam com o Congresso para poder ter, né, a sua validação das suas pesquisas e tudo mais. Eu acho que tanto vocês da Academia Paralímpica quanto o comitê como um todo vem fazendo o trabalho que é o trabalho de orientação importante também, né, de manutenção da informação para que todo caminhe de maneira organizada e serena, né? Agora, vai lá. E agora, assim, uma vez estabelecidos os palestrantes, tudo se reorganiza, como é que vocês lançam depois uma nova rodada de inscrições, como é que fica tudo isso? Nós tínhamos já, o site está montado, né? Está prontinho, pronto para fazer, porque nós iríamos lançar o site acho que no início na segunda quinzena de março, tá? Já estava montado, o Conselho Gestor reuniu, nós iríamos lançar na segunda semana de março. Aí aconteceu todo o problema, nós tivemos que transferir isso, mas se você olhar no calendário, transferimos para a mesma data, né, do que seria de novembro, de 6, 7, 8 de novembro de 2021. Tá? Então, quando isso acontecer, nós já temos até uma previsão de cursos que estão ali dentro, já temos, inclusive, a parte de normas de trabalhos científicos, né? Isso já está todo no site. Se as pessoas quiserem fazer as inscrições, já está tudo no site. Preparar os trabalhos, já está tudo ali, correto? Pois é, agora assim, a gente tinha num ano o Congresso Paralímpico, no outro ano o seminário escolar, né? O seminário ele pula um ano para frente também? Eu acho que o seminário vai pular também. Vai ter que pular. Porque ele foi transferido para o ano que vem, o seminário paradesportivo regional e o internacional também. Vai pular. Porque senão vai ter, senão os eventos vão se acumulando no mesmo ano. Não tem como a gente sobrepor, sabe? Fica muito complicado você sobrepor. Quer dizer, você acaba fazendo... Porque é bem diferente, né? O seminário regional e o seminário internacional, eles têm um objetivo totalmente diferente do que é do o Congresso Paradesportivo Internacional. Um é totalmente voltado para a escola, né? E o outro paradesportivo já é aberto. Tática, técnica, parte nutricional, da medicina do esporte, alto rendimento, parte psicológica, já é bem diferente. Então, eles têm os objetivos diferentes. Então, se você começar a acumular tudo isso daí, tá certo que são públicos diferentes, né? Seminário regional internacional, seminário regional paralímpico e seminário internacional são públicos diferentes do Congresso Paradesportivo. Mas, para a gente não pode ficar fazendo isso ao mesmo tempo, porque pode sobrepor um ao outro, parte de verba também, de grupo de trabalho, aí dificulta um pouco mais.
Zé, a gente está entrando nos 5 minutos finais. Eu não sei quais são os destaques finais que você quer colocar em relação à academia paralímpica, né? Ou sobre outro trabalho, né? Você tem atuação na FIP também, não sei se você quer destacar outra ação profissional que você faz aqui na nossa conversa, né? Então, nesses minutos finais aí que a gente tem, fique à vontade. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais, né, sobre o papel da Academia Paralímpica realmente. A gente fala muito sobre isso, nós temos um conselho gestor que a gente consulta sempre. Esse conselho gestor, já até falei o nome de todos eles para vocês aqui. A gente tem embates, lógico, a gente tem as suas discussões. Mas eu acho que um trabalho que foi feito agora pela Academia Paralímpica, tivemos uma relevância muito grande, uma importância muito grande, foi esse trabalho feito junto com a Universidade Positivo. Porque a Universidade Positivo, né, de Curitiba, nos procurou para fazer um trabalho junto com a gente. Foi feito um convênio, foi feito um acordo com eles, né? O próprio reitor da universidade colocou todo o sistema de pós-graduação, né, graduação, lato sensu, stricto sensu, ao dispor da Academia Paralímpica e do Comitê Paralímpico, e nós desenvolvemos projetos ali dentro de todos os tipos, desde a parte genética, a parte epigenética, onde nós entramos a parte nutricional, saúde bucal, né? E outros trabalhos ainda que estão sendo realizados. Não foram nada publicados ainda, porque os dados estão sendo tabulados e entrou a pandemia. Mas nós tivemos um trabalho de partes feitos pela saúde bucal que nos impressionou, sabe, Luiz? Impressionante. A gente, quando você entra nessa parte de saúde bucal, foi uma análise simples de saúde bucal. O pessoal veio de Curitiba, foram 9 pessoas, onde fazia 3 colhiam a parte de amostra genética, né, da saliva, e os demais faziam a parte de análise bucal. Sabe aquelas cadeiras, né, que nós temos de plástico? Era ali, eles esterilizaram tudo, botaram todos, e na época o pessoal estava reunido antes do Parapan, né? Botaram sentado, começaram a fazer análise bucal e identificou, né, amarelo, verde, amarelo e vermelho. O pessoal que estava na saúde bucal verde, amarelo e vermelho. Verde mantivesse a saúde bucal, parará para a prevenção. Amarelo, opa, atenção, tem alguma coisa errada aí. E vermelho, imediatamente procurar o seu dentista. E foi muito bacana, nós temos um acordo com grupos a própria Positivo, outras universidades que tinham os equipos, né? Uma empresa que tem convênio com o CPB. Então, esses atletas todos, né? Alguns clubes, né, que já tinham os convênios, eles partiram para o tratamento dos dentes dessas pessoas. E foi maravilhoso. Veja que se você olhar no Parapan, nós tivemos melhora de resultados. Que bom. Tá? Zé, infelizmente, a gente está no minuto final aqui e é muito ruim despedir com a coisa corrida, né? Então, eu queria agradecer muito, né, a sua contribuição aqui com a gente, me colocar também aqui à disposição de vocês, em nome da Associação Paralímpica de Campinas, que é uma entidade que tem desenvolvido bons projetos na área do paradesporto também. Agradecer sua paciência aí com o meu vizinho baterista no início da nossa conversa, né? Eu vou ter que voltar a conversar com o meu vizinho aqui, porque ele insiste em tocar a bateria dele no momento das minhas lives. Eu faço live toda terça e quinta-tarde, e ele insiste em martelar a bateria aqui. Peço desculpas pela essa situação, né, a você e as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir depois. Mas, cara, eu acho que foi muito importante e esclarecedor tudo que você trouxe em relação à academia. Parabéns por tudo que vocês vêm desenvolvido. E se eu puder contribuir em algo, eu estou sempre aqui à disposição também. O Zé Fernandes não faz nada, é o conselho gestor que faz, junto com o pessoal todo da Academia Paralímpica. Eu acho que eu quero agradecer a todos pelo trabalho que é feito, né? É um conselho, ele é bem equilibrado. E dizer, você pode tirar o escrito aqui para a gente bater uma foto? Né? Porque eu já sou feio, você é feio demais também. Esse que está escrito, é só você clicar aí. Então, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Foi você que me chamou, né? Então fica difícil a gente fazer, mas tudo bem. Mas vamos lá, eu já bati a foto já. Olha, eu agradeço você mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E já coloquei, já tem aí o site aí das pessoas terem acesso à Academia Paralímpica. Obrigadão pela atenção, viu? Cara, Deus abençoe, um abraço para sua família, para todo mundo aí. E obrigado para todo mundo que nos ouviu. E obrigado a todos, tá? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.